A cena que estão a ver neste momento é de um filme com mais de 100 anos. A atriz é Ted Abara, uma das primeiras sex symbols do cinema. Participou em mais de 40 filmes. Desses filmes, apenas 4 sobreviveram. Há cerca de um século atrás foi lançado Cleópatra com Ted Abara. Foi um dos maiores êxitos do seu tempo. E apesar de só terem sobrado alguns segundos, faz sentido falar sobre a sua estrela, Ted Abara. Em tempos, uma das personalidades mais poderosas de Hollywood. No pico do seu sucesso, a sua popularidade era apenas rivalizada por Mary Pickford e Charlie Chaplin. Mas como é que Bara chegou aonde chegou? Porque é que a sua carreira não passou do cinema mudo? E como é que os seus filmes apareceram? Antes de mais, Hollywood da década de 1910 e de 1920 era um local ainda mais ilusório do que é hoje. Várias personalidades tentavam ligar os seus nomes à nobreza europeia, ou o que quer que fosse popular na altura. Sendo assim, o nome real de Ted Abara era Theodosia Burr Goodman. Em 1914, ela também era virtualmente desconhecida dentro da indústria. E a Fox era uma empresa em ascensão, mas longe de ter o mesmo poder que tem agora. E a maior parte das estrelas da altura pediam salários enormes. Por isso, este estúdio decidiu criar a sua própria estrela. Mas que tipo de ator é que poderia causar impacto? O estúdio decidiu adaptar um poema chamado A Fool There Was, na qual uma femme fatale seduz homens casados e destrói as suas famílias. E foi nesta premissa que eles encontraram o tipo de estrela que eles precisavam. Uma Vamp Girl. Vamp era diminutivo para vampiro, e para a imprensa o termo era um pouco confuso. Tanto podia ser o ser sobrenatural que associamos hoje como vampiro, como simplesmente uma destas pessoas com poder de atração que podia destruir famílias. Um poder quase sobrenatural, que até envolvia um estilo estético muito característico. E foi na jovem Theodora Burr Goodman que puseram essa imagem. Para aumentar o interesse do filme, os produtores também reuniram vários elementos da imprensa para revelarem as origens desta nova atriz. Segundo a Fox, Ted Abara tinha nascido no Egito e era filha de uma atriz francesa e de um escultor italiano. Afirmavam ainda que ela tinha passado parte da infância debaixo da sombra da esfinge e que aí tinha ganho poderes relacionados com o oculto. Claro que isso tudo era mentira, e a imprensa percebia isso. Mas não importava, todos deixaram a imagem de Bara manter-se no misticismo. A Fool There Was foi um sucesso. A atriz continuou então a interpretar papéis semelhantes e acabou por legalmente mudar o seu nome de Theodosia Burr Goodman para Ted Abara. A sua imagem pública como vamp também era extremamente popular, o que levou à popularização desse estilo. E estilo esse que acabaria por influenciar os estilos de gótico e punk muitas décadas mais tarde. O sucesso de Bara devia-se em parte pelo que é hoje conhecido como orientalismo. Acontecia quando o Ocidente tirava características de outras culturas e exagerava-as, de modo a salientar a perceptida normalidade do Ocidente. Isso levou à criação de personagens que hoje em dia parecem muito racistas. Mas no caso de Ted Abara, isto também expôs desejos do que algumas pessoas daquela época de certa forma gostariam de ser. Ou de ter. Isto era uma época em que não era socialmente aceito que uma mulher mostrasse tanta pele. E aqui estava Ted Abara, semi-nua em filmes mainstream. Era o completo oposto de quase todas as outras atrizes da sua altura, que normalmente faziam sempre o papel de meninas boazinhas. O maior sucesso de Bara foi então Cleópatra em 1917. Este épico histórico tornou-se no maior sucesso de bilheteiras do seu ano. A atriz já não era meramente uma estrela, era uma das maiores figuras do seu tempo. E isso tinha sido alcançado em apenas 2 anos. O seu sucesso perdurou, mas a Fox começou a sentir a necessidade de tornar a sua figura um pouco mais inocente. Um artigo para a Motion Picture Magazine afirmava que uma profecia egípcia antiga tinha profetizado a chegada de uma mulher que pareceria uma serpente para a maior parte dos homens, mas que seria, na verdade, boa e virtuosa. Ou seja, queriam manter a aura de femme fatale, mas ao mesmo tempo manter tudo mais digerível para famílias. O seu sucesso continuou em filmes como Salomé, mas Ted Abara estava a ficar farta de interpretar sempre o mesmo papel de vamp. E no artigo para a Vanity Fair em 1919, disse que iria passar a ter papéis mais variados. No mesmo ano deixou o seu contrato com a Fox a expirar, e no ano seguinte casou-se com o realizador Charles Brabham. Depois foi tentar a sua sorte na Broadway com a peça The Blue Flame, que foi uma flop enorme. Ainda hoje é considerada uma das piores peças alguma vez escritas. A sua carreira não transitou para o cinema falado. Só sabemos como a sua voz era graças a uma gravação que ela deu para a rádio. I'm considering an offer now, running through scripts and ideas. Oh, I just hope everyone will be as happy about another Theodora picture as I am. The public has been very good to me in the past. Entretanto, os filmes em que ela tinha participado ficaram armazenados nos cofres da Fox.
E devido às películas da altura serem altamente inflamáveis, houve um incêndio que destruiu quase todos os filmes que o estúdio tinha feito até 1937. De Cleópatra, a obra mais icónica da atriz, só sobraram 10 segundos. A maior parte dos filmes em que Ted Abara tinha participado foram perdidos para sempre.